Você não chegou aqui por acaso. Quando algo está prestes a se resolver, a consciência entra em um estado específico de prontidão silenciosa. Não é euforia, não é ansiedade, é um reconhecimento calmo, quase imperceptível, de que algo interno já mudou antes de qualquer coisa externa precise mudar. É nesse ponto que certos encontros deixam de ser coincidência e passam a ser reflexos diretos da coerência que você já está sustentando. Este vídeo não aparece como promessa. Ele aparece como confirmação. Quando a vitória está próxima, a mente costuma interpretar o momento errado. Ela espera sinais dramáticos, garantias, provas visíveis. Mas a realidade não anuncia viradas com barulho. Ela responde com alinhamento. A verdadeira indicação de que algo está se reorganizando não é o avanço acelerado, mas o enfraquecimento da busca. Você começa a perceber que já não está tentando tanto, já não está se explicando tanto, já não está se preparando tanto para um futuro que parece distante. Algo relaxa, algo solta, e esse relaxamento não é desistência, é encaixe. A maioria das pessoas acredita que vencer é um evento que acontece fora. Um resultado que chega depois de muito esforço. Mas a vitória começa antes, quando a identidade para de se posicionar como alguém que precisa alcançar algo. O campo responde quando você deixa de se mover a partir da falta. Enquanto existe busca, existe separação. Enquanto existe urgência, existe mensagem silenciosa de que ainda não está aqui. O que muda tudo não é fazer mais, é parar de emitir o sinal errado. Quando a consciência entra em coerência, ela começa a reconhecer aquilo que já está compatível. E reconhecimento não exige esforço. Reconhecimento acontece. Você não força um reconhecimento. Ele surge quando a resistência cai. É por isso que, muitas vezes, os sinais aparecem em momentos simples, comuns, quase banais. Não há ritual. Não há preparação especial. Há apenas presença suficiente para perceber. Se você está aqui agora, isso indica algo importante. Indica que a identidade que você vinha sustentando começa a se alinhar com uma realidade diferente da anterior. Não porque você lutou mais, mas porque você parou de lutar contra o fluxo. A vitória não se anuncia com tensão. Ela se aproxima com neutralidade. A sensação não é finalmente vou conseguir, mas já não preciso provar nada. Esse é o verdadeiro limiar. O erro comum é achar que esse estado significa estagnação. Mas, na verdade, ele significa prontidão. O campo não responde à tentativa, responde à disponibilidade. E disponibilidade só existe quando a identidade não está mais contraída em busca, expectativa ou controle. Quando você relaxa no que já é compatível, a realidade ganha espaço para se reorganizar sem interferência. Este é o sinal antes da vitória. Não um aviso externo, mas uma mudança interna de posição. Você não está chegando em algum lugar. Você está saindo da separação. E quando a separação termina, o movimento acontece por conta própria. Não porque você empurrou, mas porque deixou de bloquear. Se isso está fazendo sentido agora, não trate como informação passageira. Permanecer dentro dessa frequência importa. Se inscreva. Quando algo real está prestes a mudar, raramente o caminho fica mais leve de imediato. Para a maioria das pessoas, acontece o oposto. Surge uma sensação estranha de pressão, um cansaço que não parece físico, uma confusão mental que não existia antes. A mente interpreta isso como sinal de erro, atraso ou fracasso iminente. Mas esse é um dos equívocos mais comuns justamente no ponto em que a virada se aproxima. O que está acontecendo não é que a realidade está resistindo, é que a identidade antiga está se desfazendo. Sempre que uma estrutura interna começa a perder função, ela se manifesta antes de desaparecer. Emoções não resolvidas, padrões automáticos, medos antigos e narrativas repetidas tendem a subir à superfície não para punir, mas para serem liberados. O campo não cria obstáculos nesse momento. Ele expõe o que não pode seguir adiante. A intensificação é um sinal de reorganização, não de retrocesso. É como se a consciência estivesse desalojando móveis antigos antes de ocupar um novo espaço. O desconforto vem da tentativa de sustentar duas versões ao mesmo tempo, a que está se dissolvendo e a que ainda não foi plenamente assumida. Essa sobreposição gera tensão, não porque algo esteja errado, mas porque algo está sendo ajustado.
O erro está em acreditar que a evolução deveria sempre parecer clara, leve e inspiradora. Na prática, muitas mudanças profundas passam primeiro por uma fase de ruído interno. A mente perde referências. O corpo sente instabilidade. Há uma sensação de não sei mais, que costuma assustar. Mas esse não saber não é vazio. É abertura. É o espaço onde a antiga identidade já não consegue mais operar e a nova ainda não precisa se definir. Quando você entende isso, o significado do cansaço muda. Ele deixa de ser sinal de falha e passa a ser sinal de transição. Não é que você esteja fraco. É que está soltando tensões que não precisam mais ser sustentadas. Não é que esteja perdido. É que os antigos mapas já não servem. A confusão surge quando o controle perde força, e isso é exatamente o que permite o realinhamento. O campo responde à coerência, e coerência não surge enquanto resíduos antigos ainda estão ativos. Por isso, antes da mudança, eles se apresentam, não para serem combatidos, mas para serem vistos sem reação. Quanto mais você tenta interpretar esse momento como problema, mais prolonga a tensão. Quanto mais permite que ele exista sem dramatizar, mais rápido ele se integra. Esse período não pede decisões drásticas, nem novas estratégias, nem mais esforço. Ele pede espaço, presença, permissão para não entender tudo agora. A intensificação não é um chamado para agir, mas para parar de resistir ao processo que já está em curso. Quando você tenta resolver o desconforto, cria interferência. Quando você o reconhece, cria passagem. É assim que a consciência se realinha, não pulando etapas, mas atravessando-as com menos conflito. O que parece um acúmulo é, na verdade, uma liberação concentrada. O que parece confusão é o enfraquecimento de estruturas que já cumpriram seu papel. Nada aqui está atrasado. Nada está sendo testado. Tudo está sendo ajustado para que o que vem a seguir encontre menos resistência. A intensificação não anuncia o fim. Ela anuncia a transição. E entender isso muda completamente a forma como você atravessa esse ponto. Existe um momento delicado em qualquer processo de mudança real em que a maior tentação surge, a de empurrar a realidade. É exatamente quando algo começa a se reorganizar que a mente entra em alerta e tenta assumir o controle. Ela interpreta o silêncio como perigo, a pausa como atraso, a ausência de sinais visíveis como risco. E então surge a urgência. Fazer mais. Decidir agora. Forçar o movimento para não perder o que parece estar próximo. Esse é o erro mais comum no ponto da virada. Quando a realidade começa a se alinhar, ela não acelera no ritmo da ansiedade humana. Ela desacelera. Ela pede espaço. O campo não se ajusta sob pressão. Ele se ajusta sob coerência. Toda vez que você tenta empurrar um resultado nesse momento, o que está sendo comunicado não é poder, é medo. Medo de perder. Medo de não acontecer. Medo de confiar. E o campo responde exatamente a isso, não ao desejo declarado. Controle não é neutralidade. Controle é uma forma refinada de resistência. Ele nasce da ideia de que, se você não fizer algo agora, tudo pode desmoronar. Mas quando algo realmente está prestes a se resolver, ele não precisa ser garantido. Ele precisa não ser interrompido. A interferência acontece quando a identidade volta a operar a partir da falta justamente no instante em que a falta está se dissolvendo. É importante diferenciar a ação alinhada de ação reativa. A ação alinhada surge de um estado interno estável. Ela não tem urgência, não tem carga emocional excessiva, não carrega a sensação de preciso fazer isso para que algo aconteça. Ela simplesmente acontece como resposta natural ao momento. Já a ação reativa nasce da contração. Ela tenta corrigir uma sensação interna através do mundo externo. E nesse ponto, qualquer movimento tende a gerar mais ruído do que resultado. Forçar não significa apenas agir demais. Às vezes, forçar é pensar demais, planejar demais, revisar demais, explicar demais. É manter a mente em constante atividade para evitar sentir o vazio temporário que antecede mudança. Mas esse vazio não é ausência, é transição. Quando você tenta preenchê-lo à força, você impede que ele cumpra sua função. A permissão começa quando você reconhece que nem todo silêncio exige resposta. Nem toda pausa é um sinal de erro. Nem toda ausência de movimento visível significa estagnação.
Muitas vezes, o campo está ajustando variáveis que não estão sob controle direto da mente. E quanto mais você tenta intervir, mais cria desalinhamento entre o estado interno e o movimento externo que está se formando. Isso não é um convite à passividade. É um convite à precisão. Saber quando agir é tão importante quanto saber quando não agir. A ação correta nunca nasce do medo de perder algo que ainda não chegou. Ela nasce da clareza de que nada precisa ser empurrado quando já está compatível. A transição do esforço para a permissão não acontece porque você decide parar. Ela acontece quando você percebe que continuar tentando do mesmo lugar só reforça a separação. Permitir é sair do caminho. É parar de negociar com o futuro. É deixar de provar que merece. Quando o controle relaxa, a interferência cai. E quando a interferência cai, o movimento encontra passagem. Neste ponto da virada, menos é mais. Menos tensão. Menos urgência. Menos tentativa de garantir. O que é real não se perde porque você parou de empurrar. O que é real se aproxima quando você deixa de bloquear. Antes de continuar, é importante soltar uma ideia que foi repetida por tanto tempo que parece verdade absoluta. A de que a realidade funciona como uma linha reta, onde mais esforço gera mais resultado. Essa lógica pode funcionar para tarefas mecânicas, mas não explica como mudanças reais de vida acontecem. Para compreender por que certas viradas surgem sem esforço adicional, é necessário abandonar o modelo de causa e efeito linear e observar a realidade como um campo que responde à coerência interna, não à intensidade da tentativa. A realidade não reage ao quanto você quer algo, nem ao quanto você se esforça para provar que merece. Ela reage ao estado que você sustenta enquanto vive. O campo não está avaliando suas ações isoladas, mas a identidade a partir da qual essas ações surgem. Quando a identidade está contraída, tentando compensar uma sensação de falta, o esforço apenas reforça essa falta. Quando a identidade está estável, coerente e disponível, até movimentos pequenos produzem efeitos desproporcionais. Isso explica por que duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa e obter resultados completamente diferentes. Não é a ação que muda tudo, é a frequência de quem age. O campo espelha o que está sendo emitido de forma consistente, não o pico momentâneo de tentativa. Intensidade sem coerência cria ruído. Coerência sem esforço cria alinhamento. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que precisava insistir mais, se preparar mais, se ajustar mais para que a realidade finalmente respondesse. Mas o campo não funciona como um sistema de recompensa por esforço. Ele funciona como um espelho preciso. Se o que está sendo sustentado internamente é tensão, urgência ou autoquestionamento, é isso que será refletido, mesmo que as ações pareçam corretas por fora. Quando a identidade muda, o reflexo muda. Não porque o mundo decidiu colaborar, mas porque não há mais conflito entre o que você é e o que você espera receber. A coerência elimina a necessidade de convencer. Elimina a necessidade de provar. Elimina a necessidade de empurrar. É nesse ponto que a realidade começa a responder de forma quase silenciosa, muitas vezes antes mesmo de você perceber conscientemente. O esforço excessivo costuma ser um sinal de desalinhamento, não de comprometimento. Ele indica que algo está sendo feito para compensar uma sensação interna de insegurança. Já a coerência é sentida como simplicidade. As decisões ficam mais claras. Os movimentos ficam mais precisos. O corpo relaxa. A mente desacelera, não porque você desistiu, mas porque não está mais em guerra com o processo. Isso não significa que ações desaparecem. Elas apenas deixam de ser carregadas. A ação coerente não vem da pressa. Ela vem da clareza. E clareza não grita. Ela se apresenta como obviedade. Quando algo está alinhado, você não precisa se motivar. Você apenas faz. Quando não está, nenhum nível de esforço sustenta por muito tempo. Se esse entendimento está se encaixando agora, se algo aqui está ressoando com uma experiência que você já viveu ou está vivendo, curta o vídeo. Esse gesto simples ajuda a reforçar essa frequência de coerência e permite que esse tipo de mensagem chegue a mais pessoas que também estão prontas para parar de lutar contra o próprio alinhamento. A realidade não está esperando que você tente mais. Ela está respondendo exatamente ao que você já está sendo. Quando você entende isso,
O foco muda naturalmente do esforço para a presença, da insistência para a estabilidade. E é dessa posição que as viradas reais acontecem, sem barulho, sem drama, sem desgaste, apenas como reflexo inevitável de uma identidade que finalmente se alinhou consigo mesma. A realidade não responde ao que você pensa que deveria sentir. Ela responde ao que o seu corpo já está sentindo de forma consistente. Emoção não é um detalhe do processo. Emoção é a linguagem primária através da qual o campo interpreta a sua disponibilidade. Enquanto a mente formula intenções, o corpo transmite estados. E é esse estado sustentado, não o pensamento ocasional, que informa o que pode ou não se manifestar. É por isso que tantas pessoas repetem afirmações corretas e ainda assim não vê mudança real. As palavras dizem uma coisa, mas o sistema nervoso continua vibrando em alerta, carência ou defesa. O campo não escuta o discurso. Ele escuta a frequência. E a frequência é emocional. É somática. É sentida antes de ser pensada. Quando o corpo está em estado de tensão, ele está comunicando ameaça. Quando está em urgência, comunica falta. Quando está em constante expectativa, comunica que algo ainda não está disponível. Nenhuma dessas mensagens é moral ou consciente. Elas são automáticas. São respostas condicionadas que foram aprendidas ao longo do tempo. E enquanto essas respostas permanecem ativas, elas se tornam a instrução dominante enviada ao campo, independentemente do que a mente tente corrigir. A emoção sustentada funciona como um sinal contínuo. Não importa quantas vezes você pensa em abundância se o corpo está habituado à escassez. Não importa quantas vezes você visualiza segurança se o sistema nervoso ainda opera em vigilância. O campo não negocia com contradições. Ele reflete o estado mais estável, mais frequente, mais familiar. Por isso, emoção não é consequência da manifestação. Emoção é o pré-requisito. O campo responde ao que já é conhecido internamente. Ele amplia o que é familiar. Se a tranquilidade é rara, ela não se sustenta. Se a leveza é estranha, ela não se fixa. Se o receber é interpretado como risco, ele é evitado antes mesmo de chegar. O corpo funciona como um transmissor constante. Ele está sempre emitindo. Mesmo quando você não está pensando em nada específico, há um estado de fundo ativo. Esse estado é construído por experiências passadas, associações aprendidas, padrões repetidos. E é esse pano de fundo emocional que molda o que parece possível ou distante. Isso explica porque mudanças verdadeiras começam quando o corpo relaxa, não quando a mente se esforça. Quando a emoção de base muda, o campo recebe uma nova instrução sem necessidade de convencimento. Não há mais conflito entre intenção e frequência. Não há mais ruído. O sinal fica limpo. Trabalhar com emoção não é dramatizar sentimentos. É reconhecer que o corpo precisa se sentir seguro no estado que você deseja viver. Segurança não é euforia. É estabilidade. É ausência de ameaça. É a sensação de que nada precisa ser defendido agora. Quando essa sensação começa a se tornar familiar, o campo responde naturalmente, porque não há mais incoerência a ser espelhada. Pensamentos podem iniciar direções, mas são as emoções sustentadas que determinam o trajeto. O corpo não mente sobre o que está pronto para receber. Ele apenas comunica. E quando você aprende a escutar essa comunicação sem tentar corrigi-la à força, algo se ajusta. A instrução muda. A resposta muda. Não porque você pediu melhor, mas porque passou a emitir diferente. Parar de tentar soa errado para uma mente treinada a associar valor com esforço. Parece desistência. Parece abandono. Parece perda de controle. Mas há um ponto específico em qualquer processo de alinhamento real em que continuar tentando não ajuda mais. Pelo contrário, atrapalha. Nesse ponto, parar não é recuar, é sair da interferência. Quando você entende tudo que veio até aqui, fica claro que tentar não é neutro. Tentar carrega uma mensagem. A mensagem de que algo ainda não está aqui. A mensagem de que falta alguma coisa. A mensagem de que, se você relaxar, tudo pode escapar. Essa mensagem é sutil, mas constante. E enquanto ela está ativa, o campo responde a ela com precisão absoluta. Parar de tentar não significa cruzar os braços ou ignorar a realidade. Significa interromper o envio desse sinal.
Significa retirar a carga emocional da ação. Significa permitir que o movimento aconteça a partir da coerência, não da compensação. A permissão não é passiva. Ela é um estado ativo de alinhamento onde nada precisa ser empurrado. Existe uma diferença profunda entre soltar e abandonar. Abandonar vem da desistência. Soltar vem da confiança. Abandonar fecha. Soltar abre. Quando você solta, não está dizendo "isso não importa mais". Está dizendo "isso já não precisa ser controlado". E essa mudança interna altera completamente a forma como o campo responde. A permissão surge quando você percebe que continuar tentando do mesmo lugar apenas reforça o mesmo resultado. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque a identidade que tenta ainda está operando a partir da falta. Quando essa percepção acontece, algo relaxa, o corpo desacelera, a mente perde urgência. E esse estado não é vazio, ele é disponibilidade. É nesse ponto que muitas pessoas se confundem. Elas esperam sentir empolgação, certeza absoluta ou sinais grandiosos. Mas o que surge é simplicidade. Uma sensação de que não há mais nada a provar agora. Uma neutralidade que não depende de resposta externa. Esse é o estado em que a interferência cai. Permitir é sair do caminho. É parar de ajustar o processo com base no medo. É deixar de negociar com o tempo. É confiar que o campo sabe se reorganizar quando não está sendo pressionado por expectativas contraditórias. Quanto menos você tenta garantir, mais espaço existe para que o que já é compatível se manifeste. Esse movimento não acontece por decisão mental. Ele acontece por reconhecimento. Você percebe que insistir cansa, que controlar contrai, que tentar manter tudo sob vigilância não gera segurança real. E quando essa percepção se instala, o esforço perde sentido. Não porque você desistiu do que quer, mas porque não precisa mais lutar contra o fluxo. Se, enquanto ouve isso, algo em você reconhece esse ponto, não ignore. Esse reconhecimento é importante. Declare isso conscientemente. Comente algo simples, como um sinal interno de que você entende esse movimento agora. Quando você comente, não é para convencer ninguém. É para marcar para si mesmo que algo já mudou. Antes de qualquer explicação, é necessário ajustar a percepção sobre tempo e criação. A vitória que parece estar à frente não está sendo construída agora, nem preparada para o momento futuro. Ela já existe. O que muda não é a realidade em si, mas o ponto a partir do qual a consciência a acessa. Nada novo está sendo criado neste instante. O que está acontecendo é um ajuste de sintonia. Quando se entende isso, toda narrativa de esforço contínuo começa a perder sentido. Vencer não é fabricar um resultado a partir do zero. Vencer é alinhar a identidade com uma realidade que já está disponível. A sensação de que algo está quase acontecendo surge justamente quando a consciência começa a se aproximar de uma linha de tempo compatível, mas ainda não se estabilizou nela. Existem múltiplas possibilidades coexistindo ao mesmo tempo. Cada uma delas responde a um estado interno específico, não como punição ou recompensa, mas como correspondência. A realidade que você experiencia agora não é consequência do passado, mas reflexo da identidade que você sustenta no presente. Quando essa identidade muda, a experiência muda junto, sem necessidade de transição longa ou justificativa lógica. É por isso que algumas mudanças parecem instantâneas depois de anos de estagnação. Não é porque algo finalmente deu certo, mas porque houve um deslocamento interno suficiente para acessar outra versão da mesma situação. O campo não precisa de tempo para se reorganizar. Ele apenas responde à coerência. O tempo aparente é a medida da resistência, não da criação. Selecionar uma linha de tempo não é um ato consciente no sentido tradicional. Não é uma escolha mental. É um efeito natural do estado que se torna dominante. Quando a identidade deixa de vibrar em conflito, escassez ou expectativa, ela automaticamente perde acesso às realidades que dependem desses estados para existir. Ao mesmo tempo, ganha acesso a se correspondem à estabilidade, à neutralidade e à disponibilidade. Isso explica por que tentar chegar a um resultado costuma falhar. Chegar pressupõe distância. Pressupõe que você ainda não está lá. Mas a mudança real acontece quando essa distância deixa de ser sentida. Quando o corpo já não reage como se algo estivesse faltando.
quando a mente já não projeta constantemente um depois. Nesse momento, a identidade começa a operar a partir de outra base e a linha de tempo se ajusta como consequência. Não há esforço envolvido nesse ajuste. Há reconhecimento. Reconhecer que a realidade que você deseja não é um prêmio futuro, mas uma correspondência atual. Reconhecer que você não precisa convencer o campo de nada, apenas deixar de sustentar estados que não combinam mais com o que está disponível para você agora. Enquanto houver tentativa de criar, há reforço da ideia de que ainda não existe. Enquanto houver expectativa carregada, há sinal de separação. A vitória começa quando essa separação perde força. Quando o foco sai do que falta e repousa no que já é compatível. Esse repouso não é inércia, é alinhamento. Nada está sendo criado agora porque tudo o que importa já existe como possibilidade. O único movimento real é interno. E quando ele acontece, a realidade não precisa ser empurrada para mudar. Ela apenas responde, como sempre fez, ao ponto exato de onde você passa a operar. Existe um ponto em que tudo parece estar prestes a acontecer, mas nunca se consolida. As oportunidades surgem, os sinais aparecem, o movimento começa, e então algo trava. Esse estado de quase não é azar, nem interferência externa, nem falta de capacidade. Ele é o resultado direto de um conflito interno silencioso. Um conflito entre quem você está se tornando e quem ainda está sendo mantido por hábito. A consciência dividida é o principal fator de atraso em qualquer virada real. Uma parte de você quer avançar, mudar, acessar uma nova realidade. Outra parte, mais antiga, se apega ao que é familiar, mesmo que esse familiar seja limitante. Não porque seja melhor, mas porque é conhecido. O corpo reconhece o padrão. A mente sabe como operar ali. Existe uma falsa sensação de segurança em permanecer no que já foi vivido. Esse conflito não costuma ser consciente. Ele se manifesta como ambivalência, procrastinação sutil, dúvidas recorrentes, ajustes constantes que nunca se completam. Você não diz não quero mudar. Pelo contrário, mas internamente ainda existe lealdade à identidade antiga. Lealdade às histórias que explicam quem você é, ao esforço que te definiu, às limitações que moldaram sua visão de mundo. Enquanto duas identidades disputam espaço, nenhuma se estabiliza. O campo responde a essa divisão com experiências igualmente instáveis. Nada se fixa porque a frequência não é singular. É por isso que tudo parece estar sempre quase lá. Não há falha no processo. Há incoerência na base. O apego ao familiar não é racional. Ele é somático. O sistema nervoso prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo quando o desconhecido é expansivo. A identidade antiga pode carregar dor, frustração ou escassez, mas ela também carrega previsibilidade. E previsibilidade, para o corpo, muitas vezes é interpretada como segurança. Mudar de identidade exige atravessar um espaço onde essa previsibilidade desaparece, ainda que por pouco tempo. Esse espaço intermediário é onde a maioria recua. Não porque não mereça mais, mas porque ainda não se sente inteiro sem as referências antigas. O quase surge quando você começa a se mover em direção ao novo, mas ainda se apoia emocionalmente no velho. O campo percebe essa duplicidade e responde mantendo a experiência suspensa. É importante entender que o bloqueio não está fora. Não são as circunstâncias, as pessoas ou o timing. É a identidade que ainda não se comprometeu completamente com o novo estado. Comprometimento aqui não significa esforço extra. Significa soltar a versão que não cabe mais. Significa deixar de justificar, explicar ou sustentar narrativas que já não representam quem você está se tornando. A virada acontece quando a consciência deixa de negociar entre duas versões. Quando não há mais pé atrás. Quando o apego ao antigo perde força, não por rejeição, mas por irrelevância. A identidade antiga não precisa ser combatida. Ela precisa ser desativada por falta de uso. Enquanto houver divisão, haverá quase. Quando houver inteireza, haverá passagem. O campo não escolhe por você. Ele apenas reflete o estado que você sustenta. E no momento em que esse estado se torna único, a realidade deixa de hesitar. A virada real raramente vem acompanhada de fogos, certeza absoluta ou euforia.
Ela acontece de forma silenciosa, quase discreta demais para a mente acostumada a buscar sinais grandiosos. O que marca esse momento não é entusiasmo, mas neutralidade. Não é aceleração, mas estabilidade. Não é a sensação de agora vai, mas a ausência da sensação de preciso que vá. Quando a identidade começa a se realinhar de verdade, algo específico acontece por dentro. A urgência some, não porque o desejo desapareceu, mas porque ele deixou de carregar peso. O corpo já não reage como se estivesse em falta. A mente já não projeta cenários constantemente. Há uma sensação estranha de normalidade, como se aquilo que antes parecia distante tivesse perdido o status de objetivo e se tornado apenas um estado possível. Esse é o ponto que muitas pessoas ignoram, porque ele não parece vitória. Parece pausa. Parece silêncio. Parece até desinteresse. Mas não é. É integração. A identidade que antes se movia tentando chegar a algum lugar agora começa a operar a partir de outro eixo. Ela não está mais orientada pela busca, mas pela compatibilidade. A estabilidade emocional é o maior indicador desse realinhamento. Não significa felicidade constante ou ausência total de desafios. Significa que os altos e baixos deixam de definir quem você é. O estado interno não oscila violentamente em resposta ao mundo externo. Há espaço entre o estímulo e a reação. Há presença suficiente para não se perder em cada variação. Nesse ponto, a mente pode até tentar interferir. Pode questionar se algo está errado, se você deveria estar fazendo mais, se não está ficando acomodado. Mas essas perguntas já não têm a mesma força. Elas surgem e passam. Não encontram terreno fértil para se fixar. A identidade não se reorganiza em torno delas. O mais importante é entender que esse realinhamento acontece antes de qualquer evidência concreta. A realidade externa ainda pode parecer a mesma. As circunstâncias podem não ter se alterado visivelmente, mas a forma como você se posiciona diante delas já mudou. E isso é decisivo, porque a realidade não responde ao evento isolado. Ela responde à posição sustentada. Quando a identidade muda, ela deixa de acessar certas experiências simplesmente porque não vibra mais na mesma faixa. Algumas situações perdem força, outras começam a se aproximar sem esforço consciente. Não porque você chamou, mas porque agora existe compatibilidade. A mudança externa é consequência, não causa. Esse momento exige confiança, mas não no sentido emocional da palavra. Exige confiança estrutural. A confiança de não precisar preencher o silêncio com ação desnecessária, de não confundir neutralidade com estagnação, de permitir que o ajuste se estabilize antes de exigir provas. O realinhamento silencioso é o verdadeiro ponto de virada. Ele não pede anúncio, não pede validação. Ele apenas acontece quando a identidade deixa de se mover a partir do que falta e começa a operar a partir do que já é. E quando isso acontece, o evento externo não precisa ser perseguido. Ele encontra caminho sozinho, porque a base já mudou. Antes de falar sobre receber, é importante esclarecer algo que costuma passar despercebido. A maioria das pessoas não trava antes da vitória, trava diante dela. Não é o caminho que assusta mais, é a chegada. Não é o esforço que gera bloqueio, é a expansão. Porque tentar é familiar. Receber exige abandonar identidades inteiras que foram construídas em torno da luta, da espera e da adaptação constante. Receber muda tudo. Muda a forma como você é visto. Muda as expectativas ao seu redor. Muda as responsabilidades internas e externas. Muda o lugar que você ocupa. E o sistema nervoso percebe isso antes da mente conseguir formular qualquer explicação. Se receber é interpretado como ameaça, o corpo reage tentando evitar essa experiência, mesmo que ela seja desejada conscientemente. É aqui que muitas manifestações se dissolvem no último momento. Não por falta de merecimento, mas por falta de segurança interna para sustentar o que chega. O corpo entra em alerta. A mente começa a criar justificativas. Pequenas sabotagens surgem. A pessoa não percebe, mas está tentando retornar ao estado conhecido, onde o desejo ainda não foi atendido, porque ali existe previsibilidade. O sistema nervoso não diferencia expansão de perigo quando não foi treinado para isso. Ganho pode ser percebido como risco.
Visibilidade pode ser percebida como exposição. Amor pode ser percebido como vulnerabilidade. Abundância pode ser percebida como perda de controle. Se essas associações estão ativas, o corpo entra em defesa automaticamente. E a defesa, mesmo silenciosa, é suficiente para bloquear a recepção. Por isso, receber exige mais coragem do que tentar. Tentar mantém a identidade intacta. Receber exige que ela evolua. Tentar permite continuar sendo quem você sempre foi. Receber pede que você sustente uma versão mais ampla de si mesmo sem recuar. E essa sustentação não acontece pela mente. Acontece pelo corpo se sentindo seguro nesse novo espaço. Segurança aqui não é conforto superficial. É a sensação profunda de que você pode existir nesse novo estado sem perder pertencimento, sem se isolar, sem se tornar alguém que precisa se justificar. Quando o sistema nervoso começa a registrar que expansão não é ameaça, a recepção deixa de ser evitada. Ela se torna natural. Isso não acontece de uma vez. A segurança é construída por familiaridade. Pequenos momentos em que você permite mais, em que não se retrai, em que não se diminui, em que não tenta voltar atrás. Cada vez que você sustenta um pouco mais do que antes, o corpo aprende que é possível. E o campo responde ampliando na mesma medida. Autossabotagem não é falha moral. É proteção. É o corpo tentando manter você vivo dentro de parâmetros antigos. Quando isso é compreendido, o julgamento cai. E quando o julgamento cai, a integração começa. O receber deixa de ser um salto brusco e passa a ser um movimento contínuo. A vitória real não é apenas alcançar algo. É conseguir ficar com isso sem entrar em colapso interno. É sustentar o que chega com presença. É permitir que a nova realidade se torne normal. Quando o corpo aprende isso, não há mais necessidade de segurar ou evitar. Receber deixa de ser um risco. E quando receber se torna seguro, nada precisa mais ser barrado. Quando a vida começa a responder diferente, quase ninguém percebe de imediato. Porque a resposta não vem, primeiro, na forma de grandes acontecimentos. Ela vem como uma mudança de clima interno. Uma alteração sutil na forma como você se move por dentro do próprio dia. O sinal inicial não é ganho, é espaço. Você começa a notar que não precisa controlar tudo como antes. A mente ainda sugere ajustes, mas eles já não parecem urgentes. Há uma diminuição clara da necessidade de antecipar cenários, prever resultados ou corrigir constantemente o curso. Não porque você desistiu de se importar, mas porque algo dentro de você confia mais no processo sem precisar justificá-lo o tempo todo. Outro sinal evidente é o surgimento de espaço interno. Pensamentos continuam existindo, mas não se atropelam. Emoções surgem e passam com mais fluidez. O corpo deixa de viver em estado de prontidão constante. Há pausas naturais entre estímulo e reação. E nessas pausas, você percebe que já não está sendo arrastado pelas circunstâncias da mesma forma. A vida começa a responder diferente quando você deixa de empurrar. E essa resposta raramente é direta no início. Ela vem por vias laterais. Um atraso que evita um problema maior. Um encontro que não parece importante, mas reorganiza algo essencial. Uma mudança de plano que, antes, teria sido frustrante, mas agora soa neutra ou até protetiva. A realidade começa a conversar com você sem confronto. Essas respostas indiretas são sinais claros de alinhamento. O campo não está testando, está colaborando. Mas colaboração não significa entrega imediata do resultado final. Significa que o caminho começa a se ajustar para que o resultado possa ser sustentado sem ruptura. Quando você aprende a ler esses sinais, deixa de interpretar silêncio como ausência e começa a reconhecer inteligência em movimento. Outro indício importante é a redução do drama interno. Situações que antes ativavam reações intensas agora são vistas com mais distância. Não há tanta necessidade de defender posição, provar ponto ou se explicar. A identidade não está mais pendurada em cada resultado. Isso não é indiferença, é estabilidade. A vida também começa a responder diferente quando você percebe menos resistência nas pequenas coisas. Fluxos se organizam. Respostas chegam sem insistência. O esforço diminui. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você deixou de nadar contra a corrente.
O que antes exigia energia constante agora acontece com menos atrito. Esses sinais não devem ser ignorados nem romantizados. Eles não são garantias, são confirmações de ajuste. Indicam que a frequência mudou o suficiente para que a realidade comece a se reorganizar ao redor dessa nova posição. Não é o momento de acelerar. É o momento de observar sem interferir. Quanto mais você reconhece esses movimentos sutis, menos precisa de provas grandes para se sentir seguro. A confiança deixa de depender do resultado final e passa a se apoiar no processo que já está diferente. E quando essa confiança se estabiliza, a materialização deixa de ser algo a ser perseguido. Ela se torna a consequência natural de uma vida que já começou a responder de outro lugar. Você não está chegando em algum lugar que ainda não existia. Você está lembrando de algo que sempre esteve disponível quando a separação enfraquecesse o suficiente. A vitória, no sentido mais profundo, nunca foi uma conquista obtida à força. Ela sempre foi um reconhecimento silencioso que acontece quando a identidade para de se posicionar como alguém que precisa alcançar, provar ou merecer. Durante todo esse percurso, o que mudou não foi o mundo. Foi o ponto a partir do qual você o percebe e habita. A busca, que parecia necessária, cumpriu seu papel apenas até o momento em que começou a criar ruído. Quando ela se dissolveu, algo mais estável pôde emergir, não como um prêmio, mas como um estado natural de recepção. Lembrar não é um ato mental, é um ajuste de identidade. É o momento em que você deixa de se orientar pelo que falta e passa a se orientar pelo que já é compatível. Nesse ponto, a realidade não precisa ser convencida. Ela não precisa ser apressada. Ela apenas responde porque não encontra mais resistência suficiente para se manter distante. A identidade que tenta vencer vive em tensão constante. Ela mede progresso, avalia sinais, compara ritmos. Já a identidade que lembra vive em reconhecimento. Ela não corre atrás porque não sente separação. Ela não força porque não se percebe fora. Ela não negocia com o futuro porque está inteira no presente. E essa inteireza muda tudo. Encerrar a busca não significa perder ambição ou desejo. Significa retirar o peso emocional que mantinha esses desejos presos à ideia de ausência. O querer se torna leve. O movimento se torna preciso. A espera se dissolve porque já não há expectativa carregada. O que precisa acontecer encontra caminho porque a identidade não está mais bloqueando a passagem. Receber deixa de ser um evento extraordinário e passa a ser uma consequência natural de estar disponível. Disponível não no sentido de expectativa, mas no sentido de abertura sem ansiedade. A vida responde a esse estado com fluidez porque ele não exige provas. Ele apenas permite. Nada aqui precisa ser sustentado com esforço. O que é verdadeiro se sustenta sozinho quando a identidade não interfere. E esse é o encerramento real de qualquer processo de manifestação, o fim da tentativa de controlar o fluxo da própria experiência. Quando isso acontece, a vitória não chega, ela se revela. Você não se tornou alguém novo ao longo desse caminho. Você soltou camadas que já não eram necessárias. Você não ganhou algo externo. Você parou de se posicionar como alguém que estava separado. E nesse retorno, tudo que parecia distante encontra lugar sem resistência. Se esse reconhecimento fez sentido agora, não deixe que ele se perca no ruído do dia a dia. Se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.